Olá pessoal, meu nome é Breno, eu sou do UFRJ Macaé e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a pesquisação na engenharia de produção. A pesquisação é um método qualitativo na resolução de problemas e a sua história se divide em dois estágios. O primeiro deles trata-se de uma abordagem pioneira na pesquisa social, combinando a resolução de problemas práticos com a geração de conhecimento. O segundo deles trata-se do interesse por sua aplicação no contexto educacional no Reino Unido, com foco na perspectiva dos participantes e dos atores envolvidos na pesquisa. A pesquisação é uma pesquisa social com base empírica. Nela, tanto os pesquisadores quanto os participantes atuam em cooperação com o intuito de solucionar problemas. O termo pesquisação é formado por duas palavras. A palavra pesquisa quer dizer produção de conhecimento, e a palavra ação quer dizer modificação da realidade. A pesquisação é, portanto, a modificação da realidade com a produção de conhecimento agindo em simultâneo. Além disso, é preciso que a ação seja não trivial, ou seja, uma ação problemática, merecendo ser investigada para que a pesquisa seja elaborada e conduzida. Assim, a configuração da pesquisa-ação depende tanto dos seus objetivos quanto do seu contexto. Os pesquisadores assumem os objetivos definidos e orientam a investigação em função dos meios disponíveis. A pesquisação acontece em empresas e organizações que hajam hierarquias e grupos cujos relacionamentos apresentem problemas. É uma estratégia da engenharia de produção para gerar conhecimento e resolver problemas. Existem dois tipos de objetivos. O objetivo técnico, que é equacionar da melhor maneira possível o problema considerado como central da pesquisa, e o objetivo científico, que significa obter conhecimento de algumas situações que seriam um pouco mais difíceis por outros meios. De acordo com alguns estudiosos, a pesquisação tem algumas características. A primeira delas é a abordagem científica para a resolução de problemas sociais ou organizacionais. A segunda diz que os membros atuam cooperativamente, conforme citado anteriormente. Esses membros são tanto os pesquisadores quanto os participantes. A terceira diz sobre a coleta, realimentação e análise de dados, o planejamento e a tomada de ações e a avaliação. E, por fim, é importante que essa pesquisa se dê sempre em tempo real. A pesquisação pode ser classificada em três grandes modalidades: técnica, prática e emancipatória, como pode ser visto na tabela 1, onde há seus tipos e objetivos, os papéis do pesquisador e o relacionamento entre pesquisador e participante. Alguns estudiosos consideram que apenas a emancipatória preenche todos os requisitos. Entretanto, há quem defenda que poucas vezes somente uma modalidade é usada ao longo de toda a pesquisa. Não é de hoje que a pesquisação recebe alguns questionamentos e julgamentos. Entretanto, é necessário lembrar que existem diversos paradigmas, ou seja, modelos, que são formas conceituais sobre os quais os pesquisadores trabalham e, através dessas formas, eles conseguem enxergar o mundo por pressupostos que são compartilhados dentro de toda uma comunidade de cientistas. E os paradigmas científicos são classificados ou resumidos em 4 categorias. São elas o positivismo, o realismo, a teoria crítica e o construtivismo. E dentro desses 4 paradigmas, eles são explicados a partir de 3 elementos: a ontologia, a epistemologia e a metodologia. A ontologia é definida como a natureza da realidade. A epistemologia como a relação entre a realidade e o pesquisador. E a metodologia é definida como o procedimento técnico que o pesquisador emprega para investigar a realidade. Alguns estudiosos afirmam que não existe pesquisa científica livre desses paradigmas. E a partir daí, tudo que um pesquisador precisa fazer é trabalhar dentro de um desses paradigmas que seja consistente com os seus pressupostos. Daí vem um questionamento: qual desses paradigmas é mais consistente com o caráter da pesquisação? Bom, como pode-se observar, temos as definições dos 4 paradigmas de acordo com os 3 elementos anteriormente citados. A pesquisação se encaixa nos elementos de teoria crítica, construtivismo e realismo. Entretanto, o realismo é o paradigma que mais se adequa à pesquisação. A ontologia do realismo considera
que existe apenas um mundo real a ser descoberto e que esse mundo é externo aos pensamentos do pesquisador. E, entretanto, esse mundo é apenas imperfeita e probabilisticamente compreensível, ao contrário do paradigma positivismo. Isso significa que as descobertas são meros afloramentos de uma realidade mais profunda, observada e observável. Assim, esse realismo não busca estabelecer relações causais diretas, como, por exemplo, o positivismo. Entretanto, ele reconhece que um conjunto de respostas a respeito de tendências causais no mundo externo social pode ser desenvolvido através da pesquisa. A pesquisação pode ser considerada uma variação do estudo de caso. Porém, nela, o pesquisador interfere no objeto de estudo de forma cooperativa com os participantes. Baseada em estudos, a sequência para a condução da pesquisação se dá conforme pode ser visto na figura 1. É possível ver que cada ciclo possui 5 fases: planejar, coletar dados, analisar dados e planejar ações, implementar tais ações e, por fim, avaliar os resultados e gerar relatório. O monitoramento deve ocorrer em cada etapa, por isso é considerado uma metafase. Sabendo como deve ser conduzida uma pesquisação, é importante planejá-la. As etapas podem ser vistas detalhadamente na figura 2. Devido a características específicas da pesquisação, a estrutura da mesma se difere em grande parte daquelas que são sugeridas para o estudo de caso. Essa fase do planejamento é composta por 3 etapas. A primeira delas é a definição do contexto e do propósito da pesquisa, seguida da definição da estrutura conceitual teórica e seleção de unidades de análise e técnicas de coleta de dados. A definição do contexto e do propósito está relacionado com a racionalidade para a ação e para a pesquisa. Essa racionalidade envolve questionamentos como, por exemplo, o porquê dessa ação ser digna de ser estudada, como a pesquisação pode ser considerada como a metodologia apropriada a ser adotada e qual a contribuição esperada para se desenvolver o conhecimento. Além disso, nessa etapa, é possível descobrir o campo de pesquisa, os interessados e suas expectativas, estabelecer um primeiro diagnóstico da situação, dos problemas prioritários e de eventuais ações, estabelecendo assim os principais objetivos da pesquisa. Ainda na definição do contexto e do propósito, nessa etapa é definido o tema, que é considerado como a designação do problema técnico e da área de conhecimento. Bom, esse tema deve ser definido de uma maneira simples e sugerir os problemas e o enfoque que serão selecionados. Para isso, é preciso que haja um processo de discussão com os participantes e um acordo entre eles e os pesquisadores deve ser procurado. Além disso, nessa fase inicial é necessário dar atenção especial à alocação dos problemas principais, a partir dos quais a investigação será designada. O final dessa etapa acontece com a definição da equipe de pesquisadores e também de participantes da unidade de análise que vão atuar de modo cooperativo na condução da pesquisa, a coleta de dados e implementação das ações para a solução do problema que foi identificado. Para isso, precisam ser definidos critérios que serão utilizados para avaliar se as ações que foram planejadas e implementadas tiveram sucesso após cada etapa do ciclo de processo que foi finalizado. A seguir, deve-se definir a estrutura conceitual teórica. A revisão de literatura ou referencial teórico apresenta uma visão crítica da pesquisa existente, resultando em um mapeamento da literatura sobre o assunto. Além disso, através do referencial, é possível identificar e organizar os conceitos encontrados em trabalhos relevantes. Inicialmente, essa estrutura deve servir para elaborar hipóteses e fornecer subsídios de argumentação sobre a aceitação ou não de tais hipóteses. Uma análise crítica também pode surgir na revisão de literatura. O resultado de tal análise é a própria crítica, que deve identificar aspectos e conhecimentos para serem criados ou melhorados. O referencial também limita o que será investigado,
fornecendo suporte para os fundamentos e explicando o grau de evolução do tema. Por fim, na pesquisa-ação, a revisão de literatura também identifica oportunidades de solucionar problemas. Na seleção da unidade de análise e técnicas de coleta de dados na pesquisação, os problemas que foram identificados pela revisão de literatura precisam ser levados em conta para a seleção da unidade de análise. E o mais correto seria definir critérios com base na questão de pesquisa, assim como nos problemas que serão solucionados, para que haja um norteio e uma justificativa da escolha da unidade. Aqui também cabe a definição das técnicas que serão empregadas na coleta de dados. E a combinação e uso de diferentes técnicas favorecem a validade do construto de pesquisa. As principais técnicas que são utilizadas são a entrevista coletiva nos locais de trabalho e assim também as entrevistas individuais aplicadas de modo aprofundado. Em relação à informação já existente, existem diversas técnicas documentais que vão permitir a análise e o levantamento desses arquivos. Na pesquisação, a técnica mais empregada é a observação participante. Essa técnica consiste na participação real do pesquisador com a comunidade ou grupo, onde o pesquisador se incorpora ao grupo e exerce algum tipo de influência sobre o mesmo. A tabela apresentada mostra situações típicas para a elaboração de um protocolo de pesquisa para um estudo através da pesquisação, onde, por exemplo, na visão geral do projeto da pesquisação, estão contidos os objetivos e os patrocínios do projeto, questões de pesquisa, dentre outros. Nos procedimentos de campo, a definição da unidade de análise, a definição do grupo de pesquisa, a definição da autoridade para a pesquisação. As questões de pesquisas envolvem questões específicas para o pesquisador, para coletar dados, a lista de fontes de evidências prováveis após cada questão, planilha para a disposição de dados, fontes potenciais de informações para cada questão. E, por fim, a guia para o relatório de pesquisação contempla resumos, formatos de narrativa, indicação de quantidade de documentos utilizados no relatório, dentre outros. A seguir, há a fase de coleta de dados. Eles podem ser de duas formas, primários ou secundários. Os primários vêm através de observação, discussão e entrevista, enquanto os secundários por estatísticas, informes financeiros e relatórios de marketing. Para o pesquisador, a geração de dados pode vir através de processos organizacionais ou observações e intervenções. Porém, a organização também pode ter esse papel de coleta. O aspecto crítico da análise de dados na pesquisação é que ela é colaborativa. Isso significa que tanto os pesquisadores quanto os sistemas clientes a fazem juntas. E essa parte da análise de dados parte do pressuposto de que os clientes conhecem melhor a sua organização, portanto, eles sabem aquilo que irá funcionar e, assim, são eles os responsáveis pela implantação e por seguir com as ações implantadas. E durante a análise de dados, é muito importante realizar a comparação entre os dados tabulados e a teoria desenvolvida. E a partir disso, levantar questionamentos como: os dados estão coerentes com a teoria desenvolvida? Bom, ao final da análise de dados, segue-se para a elaboração do plano de ação que será desenvolvido e implantado para a resolução dos problemas. A recomendação para o desenvolvimento desses planos é feita em conjunto, porém, a implantação é realizada pelos participantes da organização. Na etapa seguinte, os participantes da pesquisa na organização implementam um plano de ação. A ação corresponde ao que precisa ser feito para solucionar determinado problema. Essa tarefa envolve realizar mudanças e seguir os planos de forma colaborativa. Na pesquisação, o processo de pesquisa por si só precisa ser gerenciado. A qualidade dos dados depende tanto da gestão do projeto de pesquisa quanto do próprio projeto de pesquisa. Além disso, a avaliação dos dados precisa estar focada no objetivo da pesquisa, e essa avaliação configura uma reflexão sobre os resultados obtidos, tanto intencionais quanto não intencionais. Além disso, a avaliação é a chave do aprendizado. Sem ela, as ações seriam implementadas de maneira aleatória, independente do sucesso ou do fracasso,
provocando assim a reprodução de erros na organização e na pesquisa. Por isso, é muito importante que o pesquisador confeccione um relatório de pesquisa, onde ele desenvolva não só a fundamentação teórica da sua pesquisa, como também os desdobramentos empíricos da mesma. É importante destacar que resultados e teoria devem estar estritamente relacionados, tomando cuidado de não ajustar a teoria aos resultados e sim o contrário. Assim como no estudo de casos, na pesquisação é recomendado fazer uma redução dos dados com o intuito de facilitar a sua análise. Uma importante ferramenta para que isso seja feito é fazer um quadro resumo. Nesse quadro são descritos tanto os ciclos quanto as suas informações, como vocês podem ver na tabela que vai estar a seguir. A tabela mostrada ilustra o fato de que cada ciclo na pesquisação conduz a um novo ciclo. Então, o planejamento, a coleta de dados, a análise desses dados, o planejamento de ações, implementação de ações e a avaliação dos resultados acontecem ao longo do tempo de forma contínua. Por isso, uma tabela como essa é muito importante para a organização e para o norteio das ações. É importante ressaltar também que cada ciclo envolve mudança e aprendizado, organizado em fases iterativas de ação e reflexão. E a reflexão conduz para o entendimento, e o entendimento compartilhado para os participantes é realimentado na forma de ação. Esse ciclo continua até que os participantes desejarem ou até que os objetivos da pesquisa sejam atingidos ou abandonados, ou até que cada um daqueles objetivos sejam revisados e o processo comece novamente. Como em qualquer método de pesquisa científica, a pesquisação deve ser confiável e válida. A confiabilidade pode ser definida como a capacidade de demonstrar que procedimentos podem ser repetidos, apresentando os mesmos resultados. Já a validade pode ser interna, externa ou constructo. Existem 6 critérios para avaliar a pesquisação, levando em conta a confiabilidade e a validade: adequação ontológica, validade contingente, percepções múltiplas de participantes e pesquisadores associados, fidedignidade metodológica, generalização analítica e validade de constructo. Os critérios e outras características importantes podem ser vistos na tabela 5. Bom, como falamos até agora, a pesquisação é um método qualitativo na resolução de problemas que tem como objetivo obter as perspectivas dos elementos que compõem o objeto de estudo. Entretanto, a pesquisação recebe alguns questionamentos por parte daqueles que defendem as abordagens positivistas e defendem também que o objeto de estudo precisa ser completamente controlado por parte dos pesquisadores. Esses questionamentos dificultam a aceitação da cientificidade do método de pesquisa-ação. Porém, esse método permite a focalização de problemas reais e a colaboração entre os indivíduos e os pesquisadores. Dessa forma, eles contribuem significativamente para o estudo dos temas nos quais as mudanças são essenciais, assim como na engenharia de produção.